Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. Procure descobrir, por você mesmo, como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo e ele me ouve. Como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu monte santo, ele me responde. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Eu pedi a ajuda do Senhor, e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Porém eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honras. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor, confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Pois ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, ele governará os povos do mundo. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos, sim, dá-nos sucesso em tudo. Diante de ti, mil a noção como o dia de ontem que já passou,
São como uma hora noturna que passa depressa. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Ó Senhor meu Deus, em ti ponho a minha esperança, desde jovem tenho confiado em ti. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Venham, fiquemos de joelhos, adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Senhor, tu sempre tens sido nosso refúgio. Antes de formares os montes, de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. O Senhor Deus é Rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono que fica sobre os querubins, a terra estremece. Acorde meu coração, minha harpa e minha lira, acordem, eu acordarei o sol. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. O Senhor é o meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, e eu cantarei a sua grandeza. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Darei forças ao meu povo, e pelo meu poder eles viverão. Eu, o Senhor, falei. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Não se ajoelhe diante de ídolos nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés! Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: Eu irei com você e lhe darei a vitória. Se vocês adorarem a mim, o Senhor seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Porém Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Então Moisés se despediu de Jetro, e Jetro voltou para casa. Não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente, e exijo que vocês adorem somente a mim. O
que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e, com canções de alegria, anunciem tudo o que ele tem feito. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo, ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças, anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come, é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Um dia, o povo de Israel será como os grãos de areia do mar. Será tão numeroso que não poderá ser contado nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse: vocês não são o meu povo, ali ele dirá: vocês são os filhos do Deus vivo. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Não construa a sua casa nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas mais. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada.
e fiz a Deus esta oração: nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse não cometa adultério também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Com seus machados e marretas destruíram todos os enfeites de madeira, arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus o Senhor, e ele me respondeu: contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. O meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível, estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo, e não terá motivo para ter medo de nada. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Venha e põe as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele, e os seus discípulos também foram. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Eles perseguem aqueles que castigaste e zombam dos sofrimentos daqueles que feriste. Toma nota de todos os pecados deles, não os deixes tomar parte na tua salvação. Que o nome deles seja riscado do livro da vida e que não seja colocado na lista dos que te obedecem. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Porque me salvaste da morte e não deixaste que eu fosse derrotado. Assim, ó Deus, eu ando na tua presença, eu ando na luz da vida. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim.
Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça, não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados porque são muitos. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Vejam, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá, faça suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. Pelo seu poder, ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. O Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus, e todos o chamarão de Senhor. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. Ó Senhor Deus, dá-me uma provada a tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado e consolado, e ficarão envergonhados. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu nunca serei derrotado. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. E como é que a mensagem será anunciada, se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. O céu é teu, e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo o que nele existe. Porém Deus deu ordem ao céu lá em cima, e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo o pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem, e assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a ti. Pois o Senhor está contente com seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus o Senhor. Daqui do templo do Senhor nós abençoamos todos vocês. Eu lembro do passado, penso em tudo que tens feito, e não esqueço as tuas ações. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque os amo. Das ações do Senhor eu me recordo, lembro-me de suas maravilhas de outrora.
No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. E é cantado pelas crianças, pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis ele salva o seu povo, cuida dos que procuram a sua proteção. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz porque lhe deste força, está muito contente porque o tornaste vitorioso. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Tu, ó Senhor Deus, me deste teu escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar, e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caí nenhuma vez. Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, ele está se destruindo a si mesmo. Farei com que os limites da terra de vocês vão desde o Golfo de Acaba até o rio Eufrates, e do mar Mediterrâneo até o deserto. Eu lhes darei poder para dominarem os povos daquelas terras, e vocês irão avançando e os expulsando. Não façam nenhum acordo com eles, nem com os seus deuses. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Ali eu me encontrarei com você e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. É o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Por meio da sua palavra o Senhor fez os céus, pela sua ordem ele criou o sol, a lua e as estrelas. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Não cometa adultério. O Senhor Deus disse a Moisés: no dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos. E ponha a cortina na frente da arca. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor, e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem?
Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. Cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem alegria. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Louvem o Senhor porque ele é bom, cantem louvores a ele porque é bondoso. E mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações. Que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Louvem o Senhor Deus, a minha rocha, ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Desde o meu nascimento, tu tens me protegido. Eu sempre te louvarei. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a ele enquanto eu viver. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. O dia inteiro eu te louvo e anuncio a tua glória. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Eu gritei, pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivos e revoltam contra ti.
Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Dá-me novamente a alegria da tua salvação, e conserva em mim o desejo de ser obediente. Não seja vingativo, confie em Deus o Senhor, e Ele fará justiça a você. Aqueles que confiam em Deus o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Não dê testemunho falso contra ninguém. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes. Um pote para uso especial e outro para uso comum. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim, quando for sim, e não, quando for não, para que Deus não os condene. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado.
pois quem morre fica livre do poder do pecado. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Pois quem me encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Quem procura ter sabedoria ama sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Com Deus do nosso lado, venceremos, Ele derrotará os nossos inimigos. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos.